O livro do Apocalipse é realmente um livro enigmático. Apesar da palavra Apocalipse, que é uma palavra grega, significar revelação, nem sempre nós encontramos dentro do Apocalipse as revelações necessárias para o entendimento de um texto, como por exemplo, a sexta trombeta do Apocalipse. Na sexta trombeta, nós temos uma ação devastadora no período que a Bíblia descreve como grande tribulação, uma ação que devastará as forças do inimigo no período da grande tribulação. E este assunto da sexta trombeta é um assunto enigmático, é um assunto de difícil compreensão, que ainda não se chegou a uma conclusão. A primeira regra de interpretação, seja do Apocalipse ou da Bíblia ou como for, entende-se que a linguagem aplicada dentro dos textos bíblicos deve ser entendida de forma literal. Mas, quando não se entende esta linguagem de forma literal, então se aplica uma linguagem figurada para se chegar a uma conclusão. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, eu já vou te pedir que se inscreva no nosso canal. Se inscreve aí, nos ajude a levar esta e muitas outras mensagens que existem dentro do nosso canal a muitas outras pessoas. Deixe também o seu like para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante para as pessoas. Acione as notificações e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Também vou te pedir que faça os seus comentários, deixe as suas conclusões, o seu entendimento e, na medida do possível, nós estaremos respondendo todos os questionamentos que forem feitos neste vídeo e nos nossos vídeos dentro deste canal. Você está preparado para entender um conteúdo forte, impactante e revelador? Se você está preparado, então vamos lá. Como mencionamos, o tema deste vídeo é a sexta trombeta do Apocalipse, a ação de anjos, um vírus mortal ou um exército poderoso. O texto bíblico que estaremos abordando está no capítulo 9, do versículo 13 ao 17 do Apocalipse. Veja bem, este tema é uma interrogação. Não iremos definir o que significa esse texto bíblico, porque eu quero a tua participação, o teu entendimento, como você entende esse texto bíblico. Você pode consultar aí na sua casa, dar uma analisada no texto bíblico e deixar nos comentários. Olha, eu entendo, pastor Gilvair, que esse texto bíblico é a ação de anjos. Olha, eu entendo, pastor Gilvair, que esse texto bíblico é um vírus mortal. Olha, eu entendo que esse texto bíblico é a ação de um exército poderoso. Então faça os seus comentários, deixe aí a sua conclusão, que pensamento você chegou sobre esta situação desse texto bíblico. Vamos ao texto bíblico, depois estaremos comentando sobre o que o texto bíblico está abordando, mas deixaremos as tuas conclusões como definição. Assim ficou registrado pelo apóstolo João, o chamado apóstolo do amor. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão,
e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía de suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeças, e com elas danificam. E os outros homens não foram mortos por essas 3 pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos para adorarem os demônios e aos ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de suas ladroices. Isso está escrito no capítulo 9, do versículo 13 ao 21 do livro do Apocalipse. Veja bem, nós abordamos este conteúdo sobre a 6ª trombeta do Apocalipse e pelo entendimento daquilo que está escrito, já se chega a uma conclusão que é um texto totalmente enigmático. É um texto tenebroso, revelador, mas que causa até pânico em muitas pessoas. O objetivo deste vídeo não é causar pânico, não é causar terror, não temos esse propósito, não temos este objetivo, mas trazer um alerta do que brevemente ocorrerá neste mundo, neste planeta. Por quê? Porque aquilo que está escrito dentro das Escrituras da Bíblia Sagrada, nós entendemos como verdades, apesar de que precisa haver um entendimento do que realmente o texto bíblico está mencionando. Em virtude disto, abordamos o tema desta 6ª trombeta como sendo a ação de anjos, ou um vírus mortal, ou um exército poderoso. É uma interrogação. E eu quero que você compartilhe conosco do entendimento deste conteúdo. Vamos abordar este conteúdo. Veja que o texto bíblico começa dizendo que o 6º anjo tocou a sua trombeta. No Apocalipse está escrito que haverá a ação de 7 trombetas. Claro que nós estamos abordando aqui somente as trombetas, não estamos abordando a questão dos 7 selos e das 7 taças. Somente as trombetas e, no caso aqui, somente a 6ª trombeta. Então o apóstolo João, o viajante do tempo, ele começa a observar esta ação em tempos futuros, que ainda não estamos vivendo este tempo, que o 6º anjo toca a sua trombeta. E quando ele toca a sua trombeta, vem uma voz, vem uma ordem, que segundo o mesmo apóstolo João Zebedeu, esta voz vem de alguém que estava diante do trono de Deus. Não diz o texto bíblico que é do próprio Deus, mas de um outro ser que estava diante do trono de Deus. E uma ordem foi mencionada para que fossem soltos os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Este é o primeiro entendimento desse texto bíblico. Segundo o apóstolo João, existem 4 anjos que estão presos, segundo o apóstolo João. Não é o que eu estou mencionando aqui, o meu entendimento. Eu estou abordando o texto bíblico que existem 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Com certeza, esses anjos, se realmente eles estão presos lá nas proximidades do rio Eufrates, são anjos caídos, não são anjos santos de Deus. Então, são anjos que perderam a graça, que caíram da graça do Eterno, segundo o entendimento do texto bíblico. E eles estão preparados para dia, hora, mês e ano.
e serão soltos para matarem a terça parte dos homens. Quando a Bíblia diz a terça parte dos homens, entenda terça parte da humanidade. Aí você analisa pela quantidade de seres humanos que existe no planeta, qual a quantidade da terça parte. Não iremos abordar essa questão da quantidade de pessoas que serão mortos pela ação desses anjos caídos, desses demônios, destes seres alienígenas que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Como mencionamos neste vídeo, o texto bíblico, às vezes, ele vem com uma linguagem, mas não deve ser entendida como linguagem literal. E quando não se entende como linguagem literal, chega-se a uma conclusão que é uma linguagem figurada para transcrever uma verdade que precisa ser exposta para a humanidade. O apóstolo João continua trazendo esta revelação. Segundo o apóstolo João, são 4 anjos que serão soltos. Esses 4 anjos vão conduzir um exército tão poderoso que ele diz que o número dos exércitos seria de 200 milhões de soldados. Veja que número absurdo de soldados que serão conduzidos nesta batalha. E aí o texto bíblico já gera uma dúvida, porque se são 200 milhões de soldados que irão entrar nesta batalha, seria 4 anjos? Ou esses 4 anjos são apenas os comandantes desses 200 milhões de soldados? O apóstolo João diz: eu ouvi o número deles. Pastor Juvaí, será que o texto bíblico não está dizendo que são 200 milhões de demônios? Não, o texto bíblico não está dizendo isso. O texto bíblico não está mencionando que são 200 milhões de demônios que serão conduzidos por esses 4 anjos para matar a terça parte da humanidade. O texto bíblico não está dizendo isto. O entendimento do texto bíblico é que serão 200 milhões de soldados deste planeta prisão, deste planeta Terra, que irão entrar numa batalha na época da chamada Grande Tribulação, e esses exércitos poderosos irão matar a terça parte dos homens. É o entendimento. Como você compreende esta mensagem? Faça comentários, deixe aí nos comentários. Veja que o apóstolo João, ele diz: e assim eu vi os cavalos nesta visão. Ele menciona que são cavalos, mas não entenda esses cavalos como sendo cavalos literais, como alguém que está montado num cavalo e sai matando a humanidade num cavalo literal como a gente conhece. Não, veja que ele diz: e os que sobre eles cavalgavam. Os que sobre eles cavalgavam seriam as pessoas, os soldados que estavam sobre os tais cavalos. Veja que ele diz: tinham couraças de fogo. Então já não são cavalos como a gente compreende. Tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. Olha que a linguagem ela vai mudando a cada momento, a cada instante. Eu não conheço cavalo com couraça de fogo. Você conhece algum cavalo com couraça de fogo, com enxofre? E o apóstolo João diz: e a cabeça dos cavalos era como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Se João está dizendo que da boca dos tais cavalos, conduzidos por cavaleiros que estavam montados nesses tais cavalos, de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre, com certeza não está se falando de cavalos. A linguagem é figurada. Eu não posso entender esta linguagem como sendo literal. Como você entende esse conteúdo? Como você compreende? Você concorda ou discorda da minha pessoa que está abordando este conteúdo? Então João disse que a cabeça era como cabeça de leão. Por que ele está falando desta linguagem? Porque o leão com a sua cabeça
É desta maneira que ele vai danificar, que ele vai destruir a sua presa. E João está falando de algo que ele conhece. Só que da boca dos tais cavalos saía fogo, fumaça e enxofre. Veja que é por esta praga, ou por essas 3 pragas, que foi morta a terça parte da humanidade, a terça parte dos homens. E João diz, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Então é pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que a terça parte da humanidade foi morta. E sendo assim, nós compreendemos que não foi o anjo com a espada na mão, como se entende em todos os textos bíblicos do Antigo Testamento, que anjos com suas espadas ou supostas espadas em suas mãos destruíam, matavam, como houve em épocas passadas, quando havia as guerras entre Israel e as outras nações, por ação de um anjo que o profeta disse que estava com a espada na mão. Ele mata em uma noite mais de 100.000 pessoas. E aí seria a ação de um anjo lá no Antigo Testamento. Aqui, no caso, seria a ação de anjos também, que matou a terça parte dos homens? Ou seria a ação de um vírus? Veja que João diz que foi pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que a terça parte da humanidade foi morta. Como você entende? Seria a ação de um vírus mortal? Veja que está relacionado à fumaça, a algo que se espalha no ar, a algo que se espalha entre os homens. E isto pode estar, o texto bíblico mencionando, a ação de um vírus. Você compreende este conteúdo? A ação de um vírus que se propaga entre os homens e por esta propagação do tal vírus, as pessoas são mortas. Ou seria a ação de um exército poderoso que vai desencadear uma guerra contra os não adoradores da besta, os não adoradores do anticristo. Veja que o texto bíblico, o apóstolo João diz, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Seria então esses 4 anjos comandantes de exércitos da terra uma união entre seres alienígenas que caíram da graça de Deus, que caíram da graça do Eterno e que foram soltos no período da grande tribulação, e o apóstolo João viu que esses 4 seres comandantes de exércitos poderosos da terra estava conduzindo um exército tão poderoso de 200 milhões de soldados que irão entrar na batalha? Deixa aí nos comentários como você entende. Esse texto bíblico aqui da 6ª trombeta está mencionando realmente a ação de anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates, e João viu o momento em que eles foram soltos e que eles conduzem um exército poderoso de 200 milhões de soldados? Ou, na verdade, o texto bíblico não tem nada a ver com anjos que estão presos, porque não se pode prender seres espirituais, principalmente nas proximidades de um rio, e o texto bíblico está mencionando apenas a ação de seres humanos, de seres que entram na batalha no período da grande tribulação, seres humanos eliminando os próprios seres humanos, e João viu o número dos exércitos e disse que era de 200 milhões? Como você compreende este conteúdo? Ou o texto bíblico está mencionando apenas a ação de um vírus que foi lançado ao ar? Veja que o apóstolo diz que foi pela fumaça também que a humanidade foi morta. Então, será que ele está mencionando a ação de um vírus mortal? O vírus, ele tem a possibilidade e o poder de eliminar aos milhares, aos milhões de pessoas pela sua contaminação?
Como você compreende este conteúdo? Seria o coronavírus apenas uma demonstração de um outro vírus mortal que em breve será liberado entre os homens e que este vírus mortal tem a possibilidade de eliminar a terça parte da humanidade? Eu não vou exercer aqui o meu juízo, mas eu quero que você deixe aí nos comentários como você compreende esta sexta trombeta, que a partir do momento em que ela foi tocada, o apóstolo João ouviu e viu a ação que foi desencadeada, eliminando a terça parte da humanidade, a terça parte dos homens. É realmente um conteúdo tenebroso. Pastor Gilvaí, será que você não está inventando isto? Não, eu não invento nada. Eu estou apenas mencionando que o texto bíblico diz que a terça parte da humanidade será eliminada, ou pela ação de anjos, demônios, seres alienígenas que estão presos e serão libertos em um determinado tempo, e esses 4 seres alienígenas angelicais que caíram da graça do Eterno irão eliminar a terça parte dos homens. Ou o texto bíblico está mencionando a ação de seres humanos e o apóstolo João diz que será de 200 milhões de soldados que irão eliminar a terça parte da humanidade, desencadeando uma ação de escala global, onde não tem para onde fugir ou como escapar da ação desses soldados comandados pelo anticristo e pela ação de seres angelicais alienígenas que caíram da graça de Deus. Ou o texto bíblico está mencionando que haverá a liberação por alguém que não tem compromisso com o bem da humanidade, e ele liberará um vírus mortal, e este vírus mortal irá eliminar a terça parte da humanidade. O texto bíblico ele está mencionando uma dessas 3 coisas aí. O que convém mencionar não é o que o texto bíblico está mencionando, mas é a realidade daquilo que o texto bíblico está dizendo. O que eu quero dizer com isso, em outras palavras, é que não terá como fugir desta realidade. Não terá como fugir desta realidade, porque a ação desta realidade da sexta trombeta, ela virá. Não terá como escapar. Este conteúdo não é extrabíblico, este conteúdo é bíblico. É uma realidade e vai ser desencadeada esta realidade no período da chamada grande tribulação. O certo é, ou pela ação de anjos caídos, de seres alienígenas que estão presos e serão libertos, ou pela ação de um exército poderosíssimo com 200 milhões de soldados, ou pela ação de um vírus mortal que será liberado entre os homens, a terça parte da humanidade irá sucumbir. E o apóstolo João dá certeza disto, dizendo que isto está preparado para dia, mês, hora e ano. Não terá como escapar. A mensagem é tenebrosa. A mensagem é para chamar a tua atenção e promover um despertamento espiritual, dizendo que entregue tua vida nas mãos de Cristo para que você venha escapar desta ação que irá eliminar a terça parte da humanidade. Veja que o apóstolo João, ele diz sobre esta destruição e mencionando os cavalos e os cavaleiros, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes, destruição total, e tem cabeças, e com elas
danificam. É o que diz o apóstolo João Zebedeu na revelação desta sexta trombeta do livro do Apocalipse. Deixa aí nos comentários como você entende este conteúdo, como você entende, como você recebe esta mensagem. Esta mensagem é uma mensagem bíblica. E o apóstolo João conclui esta mensagem dizendo: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, veja que ele menciona que é pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Veja que mesmo diante desta ação que a sexta trombeta irá proporcionar, a humanidade não vai se arrepender das obras maléficas, malignas que praticam diariamente nos dias em que nós estamos vivendo e possivelmente nos dias do Apocalipse. O apóstolo João diz que a adoração a ídolos, seja de ouro, de prata, de pedra, de bronze, de madeira ou até mesmo ídolos humanos, o apóstolo João diz que isto é uma ação demoníaca. Não sou eu que estou mencionando isso e dizendo com minhas palavras. Eu estou apenas externando aquilo que o texto bíblico está dizendo. Eu estou mencionando o que o texto bíblico está abordando. Que as pessoas que vivem com a prática da idolatria está envolvido com a ação de demônios. É o que o apóstolo João diz. Se você questionar isto, questione a Bíblia, questione o apóstolo João e arranca da tua Bíblia esse texto. Veja que diante desta ação da sexta trombeta, mesmo ela desencadeando uma mortandade estupenda, o apóstolo João diz que as pessoas não se arrependeram para buscar o eterno e não se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição e nem de suas ladroices. Veja que o mundo, neste período da grande tribulação, ele estará indo de mal a pior. Na verdade, hoje, os dias odiernos em que vivemos, a humanidade já está indo de mal a pior. Só que no período da grande tribulação, a coisa será intensificada, irá aumentar grandemente homicídios, feitiçarias, prostituição, roubo, é o que diz o apóstolo João. Só que neste período da chamada grande tribulação, não haverá misericórdia por parte do exército de Javé, por parte do exército de Jeová. Eu não estou dizendo com isso que estes anjos que estão presos são partes do exército de Jeová ou do exército de Javé. O que o texto bíblico dá-nos a entender que é a ação de anjos caídos, que caíram da graça, que estão totalmente fora da graça de Deus. Deixe aí nos comentários como você entende este conteúdo aqui do Apocalipse da sexta trombeta. Esta sexta trombeta é a ação de anjos caídos? É um vírus mortal que será liberado no mundo? Ou é a ação de um exército poderoso que João diz que era de 200 milhões de soldados? Como você compreende este conteúdo? Como você compreende esta mensagem? Deixe aí nos comentários. Eu concluo este vídeo dizendo que o Eterno te abençoe, que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador da humanidade, guarde a tua vida. Entrega teu caminho nas mãos do Eterno, nas mãos de Cristo Jesus, e Ele te guardará e te livrará de todo o mal. Que o Eterno te abençoe. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.